Olá, graças e paz, irmãos. Tudo bom? Glória a Deus. Aleluia. Queria falar um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. Na versão da minha Bíblia diz assim: Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, e ele já enviou em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma palavra interessante, irmãos, porque aqui Jesus estava fazendo uma promessa para os discípulos e essa promessa ela já se cumpriu. Jesus ele já foi assunto aos céus, o Espírito Santo já foi enviado, e ele habita dentro de nós. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, que ele vivifica o nosso corpo mortal. Então, um dos benefícios extraordinários da habitação do Espírito Santo dentro de nós, é que ele vivifica o nosso corpo mortal. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo agora é templo, é morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você, ele agora vivifica, ele dá vida ao nosso corpo mortal. E não é uma vida qualquer, é a própria vida de Deus em nós. E ele diz, o João diz que esse Espírito Santo, quando ele viesse habitar dentro de nós, ele já veio, que ele nos ensinaria e nos guiaria a todas as coisas. Ele nos ensinaria todas as coisas a respeito do Pai. Então o Espírito Santo é o mestre que nos ensina, que nos guia a toda a verdade. Tudo a respeito do Pai está escrito aqui. E para isso, Deus ele nos deu uma medida de fé. Ele colocou uma medida de fé dentro de nós. Aí lá no livro de Judas, na epístola de Judas, capítulo único, Judas, versículo 3. Judas, versículo 3, a Bíblia diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso é muito interessante, irmãos, porque a palavra aqui afirma que foi nos dado uma fé, uma vez por todas. E agora, Judas fala, nos exorta que a gente deve batalhar diligentemente por essa fé santíssima. Por que a fé santíssima? Porque é a fé de Deus. A própria fé de Deus foi colocada dentro de nós. E agora Judas fala que nós devemos batalhar diligentemente por essa fé santíssima. Na verdade, irmãos, na nova aliança, a única coisa que a Bíblia nos exorta a batalhar é pela fé santíssima, que uma vez nos foi entregue. Por que ele fala isso? Por que batalhar por que batalhar pela fé santíssima? Porque o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, também a palavra fala em Hebreus, que o justo ele viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus nos deu uma medida de fé, e Judas fala que nós devemos batalhar diligentemente por essa fé. Como nós fazemos isso, irmãos? A Bíblia diz que ele nos deu o Espírito Santo, que esse Espírito nos guiaria a toda a verdade. Aqui mesmo, na epístola de Judas, na carta de Judas, lá no versículo 20, Judas, versículo 20, tem uma chave extraordinária aí que diz assim, vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, ou seja, aquela fé que foi te dada, aquela fé que foi me dada por Deus, orando no Espírito Santo. Então, irmãos, como nós batalhamos pela fé santíssima? Orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? Orar no Espírito Santo é a oração em língua, é a oração do Espírito, a linguagem do Espírito. É uma linguagem celestial que Deus nos deu para que a gente possa se comunicar diretamente com Ele sem que haja nenhuma interferência. A oração em língua é a linguagem do Espírito. Por isso que ninguém entende, por isso que nem o diabo entende. Tem algumas pessoas que falam que a oração em língua
né, é a língua dos anjos. Né? Eu creio que não seja, porque Satanás e os demônios são anjos caídos, mas são anjos. Então, se a linguagem fosse dos anjos, né, Satanás entendia, mas a Bíblia diz que ninguém entende. A Bíblia diz que é orar no Espírito, né, o Espírito com letra maiúscula. Então, a linguagem é uma linguagem do Espírito, que a Bíblia diz que ninguém entende, nós não entendemos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14 que quando nós oramos em língua, que a nossa mente fica infrutífera, mas que o nosso espírito ora de fato, ora de verdade. Ou seja, eu estou orando no Espírito e a minha mente continua pensando as coisas naturais, mas o meu espírito ora de verdade, porque o Espírito Santo ele vai me dando as palavras e eu falo. A Bíblia diz que nós precisamos falar. Quem ora em língua quem fala em língua, quem fala em língua. Então, o Espírito Santo nos dá uma linguagem, mas nós é quem falamos. Amém? É como a linguagem natal. Nós somos brasileiros, falamos o português. Então, Deus nos deu uma língua, né, nos deu uma linguagem, mas quem falamos somos nós. Não é o Espírito Santo que ora. Né? Somos nós que emprestamos nossa boca, nós que falamos. Ele cria a palavra e nós oramos. E a Bíblia diz que quando nós oramos nessa linguagem, na linguagem do Espírito, nós estamos orando à vontade de Deus. E a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, enquanto nós estamos orando em línguas, quando nós estamos orando no Espírito, nós estamos orando à vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeita. Ou seja, a oração em língua é uma oração infalível. Não tem como errar. Não tem como a gente orar em línguas e estar orando fora da vontade de Deus. Quando eu oro em língua, eu tenho certeza que eu estou orando à vontade de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está criando as palavras dentro de mim. E eu empresto a minha boca, a minha voz, e eu falo, e eu oro. E aqui, como nós lemos em João capítulo 14, versículo 25 e 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos guiaria a toda a verdade. Ou seja, quando eu estou orando em língua, quando eu estou emprestando a minha boca, a minha voz, para o Espírito Santo formando as palavras e eu vou orando em línguas, né? Eu estou orando à vontade de Deus, eu estou orando à vontade de Deus que é boa, é agradável, é perfeita. Essa oração não tem como errar. Amém? Por quê? Porque é o Espírito Santo que forma as palavras e nós simplesmente abrimos nossa boca e falamos aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso espírito. E a Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera. Por quê? Porque essa é uma oração do Espírito e a nossa mente, né, ela não consegue entender, porque a nossa mente só entende a linguagem natural. Né? A linguagem do Espírito, quem entende é o nosso Espírito. Por isso que nós podemos orar em línguas, né, e podemos trabalhar. Você pode estar lá trabalhando no computador e estar orando em língua. Você pode estar tomando banho e orando em língua. Você pode estar dirigindo e orando em língua. Você pode estar fazendo comida e estar orando em língua. Aleluia. Isso é um recurso extraordinário que Deus nos deu. Então, no nome de Jesus Cristo, que você possa tomar posse desse recurso sobrenatural. É um princípio de revelação. Na verdade, a oração em língua ela vai desencadear para todos os dons. Ela vai nos guiar para todos os dons, vai nos guiar para a verdade de Deus, para a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa gerar no teu coração essa verdade. Que toda dúvida com relação ao batismo com o Espírito Santo, né, a evidência do batismo com o Espírito Santo, né, que é a oração em língua, possa cair por terra na sua vida. Se tem algum bloqueio, eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro que você é livre, que você tem o Espírito Santo. A linguagem é do Espírito. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você tem condições de orar no Espírito. Porque a oração é do Espírito, não é do pastor, não é minha, não é de ninguém, não é dos anjos, é do Espírito. E o Espírito habita dentro de você que nasceu de novo. Então é só você abrir sua boca ao orar. Quando você abrir sua boca para orar em língua, você vai orar a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Amém? Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Que a graça do Senhor possa se manifestar na minha e na sua vida. Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém?